Que honra, que privilégio poder estar aqui no portal, liberando algo da parte do Senhor em suas vidas. O Senhor é bom o tempo todo. Ele é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Agindo Deus, quem impedirá? Quem pode impedir o agir de Deus? Ninguém. É por isso que a gente pode ter esperança, porque Ele vive. Jesus pagou o preço na Páscoa. Semana passada nós comemoramos o preço que Jesus pagou na cruz. E depois da Páscoa a gente começa a contar o homem. É justamente nessa contagem do homem que a gente é preparado para a colheita, para aquilo que Ele tem para derramar na minha vida e na sua. Todas as coisas cooperam para o nosso bem. O Senhor nos prepara. Ele vai nos preparando. Tudo que acontece, Deus tem um propósito. Às vezes a gente não entende, né? Quando está passando por acocho, quando está passando por adversidades, a gente não está entendendo nada. Mas a gente não precisa entender nada. A gente só precisa crer que o Senhor está no controle. Ele é soberano. Não cai nenhuma folha de uma árvore que o Senhor não esteja no controle. E Ele faz com que tudo aconteça para o nosso bem. A contagem do homem é uma prática religiosa judaica que consiste em contar os 49 dias entre a Páscoa e Shavuot, o dia da revelação da Torá no Sinai, comemorando o período da saída do Egito e a revelação do Monte Sinai. Quando Deus tirou o povo do Egito, na Páscoa, Deus fez o povo rodear aonde? Aonde? No deserto. Eita glória! Eu não sei se você já entendeu o que é contar o homem. Deus arrancou o povo do Egito. E até chegar na entrega da Torá, Deus fez o homem ser preparado no deserto. Tem desertos que a gente passa, que a gente não entende. Por que, Deus? Aonde o Senhor estava quando isso aconteceu? Mas é justamente nesses desertos, é justamente nas provações que a gente vive os processos. E quando a gente está vivendo os processos, a gente está sendo preparado para que Deus faça algo novo em nossas vidas. Ele não pode derramar um vinho novo em odres velhos. Não suporta. Se de repente Deus nos colocar para viver aquilo que Ele tem reservado para nós, sem nos preparar, nós vamos estragar o que Ele quer fazer. Lá em Levíticos, no capítulo 23, amém ou misericórdia? Misericórdia? Levítico, capítulo 23. Amém? No versículo 15, a palavra de Deus diz o seguinte: depois para vós contareis, desde o dia seguinte ao sábado, desde o dia em que trouxerdes o molho da oferta movida, 7 semanas inteiras serão, até ao dia seguinte ao 7º sábado. Contareis 50 dias. Então oferecereis nova oferta de alimentos ao Senhor. Esses versículos estão mostrando que depois da Páscoa vai vir a colheita. Essa colheita que Deus tem para entregar a cada um de nós, Ele nos prepara. É por isso que a gente tem que contar o homem. É por isso que a gente tem que amadurecer. Porque muitas vezes a gente é que atrapalha o que Deus quer fazer em nossas vidas. Às vezes as nossas reações atrapalham o que Deus está querendo fazer.
E a gente precisa amadurecer. Como é que a gente conhece quando uma pessoa é madura? Quando ela sabe reagir bem às adversidades. Quando no meio das adversidades, ela tem paz. Porque ela confia que Deus está no controle. Que Ele é soberano. E que no final, tudo vai terminar bem. Oh, glória! Mas quando a gente não tem essa maturidade, a gente age feito menino. A gente faz bico, bate o pé, murmura, fica chateado, porque não temos ainda a maturidade. E aí Deus nos prepara. Aí vem o quê? As adversidades, para nos preparar, para que a gente possa amadurecer. A contagem do homem é vista como uma maneira de preparar espiritualmente para receber a Torá em Shavuot, lembrando a importância da revelação divina e a necessidade de responsabilidade e estudo. Isso tem a ver com maturidade. Uma pessoa madura, ela não fica na superfície, ela busca se aprofundar, ela não se contenta com as águas no tornozelo, ela quer águas profundas. Se você não está tendo sede e fome de buscar algo mais da parte de Deus, é porque seu nível de maturidade ainda não está aonde Deus quer. Nós precisamos ter sede e fome da palavra dEle, sede e fome de ouvir a voz dEle, sede e fome de fazer a vontade dEle, porque a partir do momento que essa sede e essa fome desperta dentro de mim, eu começo a amadurecer, eu começo a crescer na graça e no conhecimento da palavra de Deus. Tem uma palavra muito poderosa lá em 1 Coríntios 13, versículo 11. Amém ou misericórdia? A palavra diz assim: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Oh glória! Acaba os mimimi, acaba os pantim, como fala, né, Fá? Acaba os pantim. Muitas vezes a gente está cheio de mimimi, cheio de pantim, porque não amadurecemos, agimos feito uma criança. Na verdade, nós reagimos, nós não agimos, reagimos em cima das circunstâncias. E o Senhor está querendo nos amadurecer, para que você, ao invés de reagir, você possa agir, e realmente você vê as coisas acontecerem na sua vida. Deus tem promessa para fazer através de você, tem coisas novas chegando, mas para que as coisas novas aconteçam, é preciso você estar preparado. Você pode querer o melhor para um filho, mas você daria um carro para um filho de 8 anos dirigir? É irresponsabilidade, né? Porque o filho de 8 anos ainda não está preparado, ainda não tem maturidade. Mas quando ele vir atingir a maturidade, ele vai herdar tudo aquilo que o pai tem para ele. A maturidade dá acesso à nossa herança. Você só acessa a herança quando você é maduro. O herdeiro com menos de 18 anos possui os mesmos direitos hereditários que qualquer outro herdeiro, mas sua capacidade de gerir bens é limitada pela lei, exigindo a intervenção de um representante legal. Isso é o que a lei diz. Isso é o que a gente vê no mundo secular. A criança não tem 18 anos, ela ainda não pode entrar na herança. Tem que ter um curador que responda por ele. Por quê? Porque não tem maturidade. Porque ainda não sabe como fazer. Espiritualmente é a mesma coisa. Se a gente não está preparado, se a gente não tem maturidade, a gente pode terminar estragando o que Deus quer
fazer em nossas vidas. É por isso a necessidade de contar o Homer. Nós estamos contando o Homer. O que é contar o Homer? É buscar maturidade, é buscar conhecer mais a palavra de Deus. Você precisa ouvir a voz do Senhor. Você precisa aprender a agir ao invés de reagir. Às vezes a gente reage com qualquer coisa. Se nos tratam bem, a gente fica bem. Se nos tratam mal, a gente fica mal. Ou seja, você está reagindo e você tem que agir. Independente das circunstâncias. Existe um lugar que lhe dá paz. É uma paz que excede todo entendimento. É uma paz que em meio à turbulência você consegue descansar no Senhor. Quando Jesus entrou no barco e ali estava aquela tempestade, os discípulos apavorados, olhando as circunstâncias, com medo de morrer, Jesus fazia o quê? Dormia tranquilamente, porque a última palavra quem dá é o Senhor. A última palavra quem dá é o Senhor. Não é o médico, não é o juiz, não é homem nenhum. A última palavra quem dá é o Senhor. E todas as coisas vai cooperar para o teu bem. É por isso que a gente precisa descansar. Lá em Gálatas, no capítulo 4, também fala sobre essa herança. Gálatas, capítulo 4. Amém ou misericórdia? A partir do versículo 1 diz assim: digo, pois, que todo o tempo que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja o senhor de tudo. Olha o que a palavra está dizendo. O menino não pode entrar na herança. Independente da sua idade, você tem uma idade espiritual. Tem muitas crianças que são muito mais maduras do que muito adulto. E a gente precisa amadurecer, porque tem pessoas morrendo no deserto e não vivendo as promessas que Deus tem. Não seja dessa geração que morreu no deserto, seja da geração de Josué e Caleb, que entraram e tomaram posse da herança, viveram aquilo que Deus tinha para cada um deles, porque verdadeiramente se permitiram amadurecer, se permitiram olhar com os olhos do Senhor, não olharam com os olhos naturais, como menino, mas como homem e mulher de Deus. Você pode olhar com os olhos do Senhor e ver a mão dele em tudo. As coisas não correram bem, Deus está no controle. A porta se fechou, oh glória, Deus tem uma porta maior. Se você olha com os olhos do Senhor, você não vai reagir, você vai agir. E isso vai fazer toda a diferença no seu processo. Versículo 2 diz: mas está debaixo de tutores e curadores, até ao tempo determinado pelo Pai. Já pensou? Você fica sempre dependendo de alguém. Fica procurando muleta. Uma pessoa madura não precisa de muleta. Sabe por quê? Porque ela tem livre acesso ao Pai. O véu se rasgou. Você pode entrar na presença do Pai e receber dele toda a revelação necessária para sair desse processo e viver a promessa. Não morra no deserto. Que o Espírito Santo nessa manhã te prepare, que essa palavra que está sendo liberada possa entrar no seu coração, possa dar frutos a 100 por 1. Que você viva não pelo que você vê, mas que você viva pelo que você crê. Você crê que Deus está no controle? Então dá um glória. Oh glória! O versículo 3 diz assim: mas também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão
Debaixo dos primeiros rudimentos do mundo, tem muita gente vivendo debaixo do jugo, vivendo uma vida de escassez, farta tudo, enquanto você tem acesso à mesa do Pai. Não faça feito o Mefibosete, que se via como um cão morto e não se achava digno de comer na mesa do Pai. Procure ver com os olhos do Senhor. Aqui no versículo 5, diz assim, não, versículo 4. Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. A plenitude dos tempos, chegou a hora. Chegou o tempo de você viver essa plenitude, de você entrar na herança, de você viver o cumprimento das promessas na sua vida. Você pode não estar vendo nada, mas creia que Deus está trabalhando, Deus está fazendo. Versículo 6 diz: e porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba Pai. Abba Pai. Papaizinho. Você sabia que papai está aqui? Papai está aqui. Papai está cuidando de tudo. Papai não vai lhe deixar só. Papai vai trazer provisão. Papai vai trazer direção. É preciso a gente se sentir filho. A gente fala muito de paternidade em relação aos pais biológicos ou espirituais. Mas vamos falar agora de filho. Nós precisamos nos ver como filho. O filho não tem protocolo para chegar ao pai. O filho se sente à vontade na casa do pai. Será que nós estamos agindo como filhos? Será que nós podemos chegar no meio da tribulação e dizer: Abba Pai, papaizinho? Fazer feito o apóstolo João, que deitava a cabeça no peito de Jesus e descansava. Se você não está conseguindo usufruir da sua filiação, você precisa amadurecer para ser filho, porque filho tem direito à herança. Olha o que diz o versículo 7: assim que já não és mais servos, mas filho, e se és filhos, és também herdeiro de Deus por Cristo. Tudo que ele conquistou na cruz é herança sua. Você pode herdar. Tem muitas coisas que você nem tem noção que você pode usufruir. É feito aquela pessoa que pela primeira vez vai andar no cruzeiro, e aí a viajante aí, né? Aí vai andar no cruzeiro e de repente está com pouco dinheiro e diz: poxa, eu vou economizar, eu vou guardar o meu café da manhã para o almoço, para o jantar, para poder realmente dar certo a viagem. E quando chega no final da viagem, ele se dá conta que ele tinha direito a almoçar, ele tinha direito a jantar, que ele tinha direito a lanchar, a hora que quisesse, e não usufruiu. Será que a gente não está assim? Sem usufruir da nossa filiação, sem usufruir da herança que Jesus conquistou para cada um de nós ali na cruz. É por isso que a gente tem de contar o homem. Precisamos amadurecer, porque quando Deus mudar a tua sorte, tu vai ficar como quem sonha. Meu Deus, eita Deus bom, maravilhoso. Através de Jesus, recebemos a adoção de filhos. É o primeiro critério para receber a herança, é ser filho. Se você não é filho, não tem herança para você. Você é filho? Tem filho de Deus aqui? Aleluia! É o primeiro passo. Segundo,
é realmente você ter maturidade para acessar essa herança. Se você não tem maturidade, você pode estragar o que o Senhor tem para fazer na sua vida. Então nós precisamos contar o homem para amadurecer, para crescer na graça e no conhecimento de Deus, para verdadeiramente desfrutar de tudo que Ele tem preparado para nós. Tem um versículo lá em Romanos 8, é o versículo 28, que diz uma coisa muito poderosa no tempo da tribulação. Isso aqui já foi algo fundamental na minha vida. Toda prova que eu passei, eu me lembrava desse versículo, que é o que me deu força para prosseguir. Diz assim: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Acabou-se. Olha, tudo que está acontecendo é para o teu bem. Tudo é para o seu bem. Porque você foi chamado, porque Deus tem um propósito na sua vida. Tudo aquilo que acontece, Deus tem um propósito. Às vezes você não está vendo o propósito, porque você não está se vendo como filho. Porque quando você se vê como filho, você passa a olhar com os olhos do Senhor toda a situação. Precisamos nos preparar para receber essa herança. Precisamos amadurecer. É por isso que a gente passa por processos. Processo dói, não dói? Está no deserto, dói. Passar por prova dói. Mas ninguém entra no deserto para sair do mesmo jeito. Você amadurece. Toda vez que você passa por sofrimento, por dores, por perdas, é dor, mas você amadurece. E é por isso que em tudo você tem que dar graça. Deus tem um propósito. Está doendo? Louve. Está chorando? Louve mais. Deus tem um propósito maior. Todo o processo é uma preparação para você atingir a maturidade e herdar aquilo que Deus conquistou para você na cruz. Tem promessa para acontecer na sua vida. Então, quando estiver passando por processos, ao invés de murmurar, ao invés de reclamar, louve ao Senhor. Dá-lhe um glória, né, irmã? Oh, glória, os céus se abrem, né? É isso. Está doendo, está difícil, dá-lhe um glória. Que os céus se abrem. Aprendemos nos processos da vida, que a vida é uma sequência contínua de eventos e experiências que nos permite a aprender e a crescer. Cada etapa da vida, com seus desafios e oportunidades, contribui para o nosso desenvolvimento pessoal, profissional e espiritual. Tudo vai contribuir para o seu crescimento. Então pare de reclamar, não murmure, adore, glorifique. Glorificar o Senhor em meio à dor é prova de maturidade. É prova de maturidade. O aprendizado em todos os processos nos leva a ver as circunstâncias com outros olhos. Você não vê com os olhos naturais, você vê com os olhos espirituais. Quando você não vê saída, tem uma saída na sua frente. Uma saída que o Senhor preparou, que vai lhe levar ao propósito. E o propósito sempre vai ser maior do que qualquer processo que você venha passando. Então dai glória a Deus. E nessa manhã o Senhor esteja te ativando, para que você verdadeiramente olhe com os olhos do Senhor. Sua luta não é contra pessoas. Pare de botar a culpa em pessoas. Sua luta é contra os principados e as potestades. Usam pessoas para lhe atingir, mas a sua luta não é contra pessoas. Então, faça feito homem espiritual, que discerne tudo espiritualmente e não é discernido por ninguém. Ninguém discerne um homem ou uma mulher espiritual, porque no meio da tormenta está dando glória. Não para de dar glória, não para de glorificar o Senhor. Lá em Tiago diz isso muito poderoso.
Tiago, capítulo 1, do versículo 2 ao 4. Amém ou misericórdia? A palavra diz assim: meus irmãos, tende grande alegria quando enfrentardes várias tentações. Meu Deus do céu. Quer dizer que quando eu estiver no meio do processo, é motivo de alegria, é motivo de dar glória, Uma pessoa natural entende isso. Uma pessoa que não é espiritual jamais vai entender que no meio das tentações é motivo de eu ficar alegre, sabendo que a prova da nossa fé opera a paciência. Tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Amadureceu, está pronto. Aí sim, você está preparado para viver o que você nunca viveu, para ver coisas que você nunca viu, para ouvir coisas que você nunca ouviu, para ir em lugares onde você nunca esteve. Você precisa amadurecer. O processo dói, mas prepara, amadurece, para que você possa viver o que Deus tem. As pressões nos ajudam num aceleramento da maturidade. Quando a gente vai para o Getsemane e vê o processo que Jesus passou, meu Deus, Jesus é o nosso maior referencial. E Jesus ali sabia que ia passar por um processo da crucificação. Não era só os chicotes, não era só os pregos na sua mão, não era só a dor física, mas era pagar o preço de todo o pecado da humanidade. Era carregar sobre ele todas as enfermidades, era carregar sobre ele toda dor, todo o pecado. E ali ele passou por um processo que a medicina explica. Lá em Lucas, tinha que ser Lucas, né? Para retratar esse processo. Doutor Lucas, no capítulo 22. Amém ou misericórdia? A partir do versículo 39, a palavra diz assim: e saindo, foi como costumava para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes: orai, para que não entreis em tentação. E apartou-se deles cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelho, orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim esse cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu, que o fortalecia, e posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue, que corria até o chão. Olha como é retratado aqui o processo que Jesus passou. A agonia era tanta, que ele começou a suar sangue. E a medicina explica isso. O nome desse processo é hematidrose. É uma condição rara que pode ocorrer em situação de extremo estresse, medo ou angústia. Todo o processo que Jesus estava passando internamente, muito maior do que qualquer processo que você está passando. Todo mundo aqui está passando por processos, amém? Todo mundo aqui tem lutas, todo mundo aqui passa por desertos, é normal. O Senhor está nos preparando. Mas quando Jesus passou por esse processo, o que saiu dele? E sangue é o quê? Vida. Jesus não, no momento de angústia, no momento de medo, ele não gerou morte, ele gerou vida. É um processo que nos ensina a passar por qualquer processo, dando glória a Deus. Gere vida, não gere morte. Não murmure, adore.
Mesmo quando você não está entendendo nada, adore, porque Ele está no controle. Ele está no controle, Ele não perdeu o controle. A última palavra quem dá é o Senhor. E Ele transforma a maldição em glória. É bênção, gente. É bênção. Nenhuma unha vai se perder no deserto. Toma posse dessa palavra. Nenhuma unha vai se perder no deserto. 1 Coríntios capítulo 2, a partir do versículo 6. Amém ou misericórdia? A palavra diz assim: entretanto, falamos de sabedoria entre os que já têm maturidade, mas não a sabedoria desta era, ou dos poderosos desta era, que estão sendo reduzidos a nada. O Senhor está confundindo muita gente, viu? A gente está vivendo um tempo tão profético, Jesus está tão próximo da sua volta, que Ele está confundindo muita gente. Ao contrário, falamos da sabedoria de Deus, do ministério que estava oculto, o qual Deus pré-ordenou antes do princípio das eras, para a nossa glória. Existe um mistério oculto nas provações, nas dificuldades. Se o Senhor está te revelando nessa manhã, é porque Ele tem um propósito. Esse mistério oculto, em meio às tribulações, vai fazer toda a diferença na sua vida. Você vai poder passar por qualquer adversidade, dando glória a Deus. Nenhum dos poderosos desta era o entendeu, pois se o tivesse entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Você ama a Deus, você está sendo preparado para viver coisas que você nunca viveu na sua vida. Isso vai fazer você ficar como quem sonha. Deus vai virar a mesa. Deus vai dar a última palavra. Simplesmente creia. Versículo 10 diz: mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Quando você não estiver entendendo nada, ora em espírito. Tua mente é infrutífera, não vai conseguir compreender. Tem coisas que não tem como a gente compreender. Os pensamentos do Senhor são mais altos. A gente não compreende, mas a gente não está aqui para compreender nada. A gente está para crer. Se Deus fizer, Ele é Deus. E se Ele não fizer? Se verdadeiramente Ele continua sendo Deus, você está vendo com os olhos do Senhor. Não está vendo com os olhos carnais. Está crendo que Deus está no controle. No versículo 12 diz: nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Meu Deus! Que palavra, gente! Deus está falando comigo e com você. Em tudo dai graça, em tudo glorifica o Senhor. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que não são espirituais. Talvez você vá lidar com pessoas que não vai compreender o processo de Deus na sua vida. E se você der ouvido a pessoas naturais, isso vai te tirar do foco. Cuidado com quem você compartilha os seus processos internos. Cuidado com os Sabalates e os Tobias. Sonha com quem sonha contigo.
Porque quando você compartilha com pessoas naturais, vão dizer o quê? Coisas naturais. Vão agir de acordo com as circunstâncias. E se você quer usufruir daquilo que Deus preparou para você, você tem que ser espiritual e não carnal. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucuras e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Pois quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Maturidade é ter discernimento espiritual. Maturidade é olhar como o Senhor está vendo. Não é o que está sendo apresentado no mundo natural, mas é o que está acontecendo no mundo espiritual. Quando eu estava ali sentado na adoração, Fá teve uma visão. Ela disse: eu estou vendo um anjo do teu lado. Eu não preciso ver para crer. O anjo estava ali, está aqui agora. E o anjo quando vem, quando Deus demanda os anjos a nosso favor, Deus tem um propósito. Existe um propósito desse anjo estar aqui. E esse propósito é ativar a tua vida, para que você não viva do que você está vendo naturalmente, mas que você viva do que você vê espiritualmente. A última palavra quem dá é Deus, é o Senhor. Todo o processo passa, tudo passa, até a uva passa, né, Fá? Tudo passa. Às vezes a gente fica tão desesperado quando está passando um momento difícil, mas depois a gente vê que não era tão como a gente pensava, né? Imagina se Davi olhasse para o gigante como aquele exército estava olhando. Ele ia ter coragem para enfrentar o gigante? Não. Mas ele olhou com os olhos do Senhor. Quem é esse incircunciso que desafia o Senhor dos exércitos? Esse menino de 12 anos era mais maduro do que todo o exército. Meu Deus, como a Bíblia nos ensina, como a Bíblia nos move para contar o Homer. Temos até a festa de Pentecostes, gente, para amadurecer e receber uma colheita poderosa, poderosa. Mas para isso você precisa discernir no Espírito. O discernimento espiritual não se baseia pelas circunstâncias. Ao contrário, né? É mais do que uma simples intuição ou percepção. É uma compreensão guiada pelo Espírito Santo, que nos permite ver além das aparências e entender as verdades subjacentes às coisas. Ele ajuda a identificar a fonte de um pensamento, de uma ação, de um desejo ou de uma situação, permitindo-nos discernir o que vem de Deus, o que vem da natureza humana ou o que vem do espírito do maligno. Precisamos de discernimento, porque no final dos tempos vai aparecer muitas pessoas que vão dizer em nome do Senhor, e pode ser que não seja de Deus. Se você tem um discernimento espiritual, você vai sentir se é de Deus ou não. E nós precisamos, qualquer campo da sua vida, seja profissional, seja familiar, você precisa discernir o que vem de Deus e o que não vem de Deus. Lá em Hebreus, capítulo 5, Hebreus 5, amém ou misericórdia? Versículo 12, a palavra diz assim: porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. E vos haveis feito tais que necessitais de leite, e não de sólido mantimento. Posso apertar o fogo? Vocês aguentam? Aperta o fogo. Há quanto tempo
que você sabe de tudo isso que eu estou falando? E até quando vão viver de leitinho? Precisa comer alimentos sólidos. Tem que amadurecer. Tem muita gente vivendo da teta. E você precisa viver da feijoada. Tem feijoada espiritual para Deus dar para você. Mas você precisa ter condições para receber. Porque se der uma feijoada a um bebê, o bebê não suporta. Você precisa crescer, amadurecer, porque é tempo. Eu já vejo aqui, pastores, pastoras, mestres, evangelistas, profetas, que precisam se levantar e usufruir daquilo que Deus tem para a sua vida. Você ainda não está vivendo o que Deus tem, porque ainda está tomando leitinho, e Deus tem um alimento sólido. No versículo 13 diz assim: porque qualquer que ainda se alimenta de leite, não está experimentando na palavra da justiça, porque é menino. Meu Deus! Quer dizer que quando você ainda está tomando leite, é porque você ainda é menino. Você precisa de feijoada. Você precisa crescer. Não murmure quando estiver passando por provações. Em tudo dai graça. Sejais, pois, preparados pelo Espírito para viver a promessa, para tomar posse da herança que Deus tem para você. Olha o versículo 14. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Meu Deus! Você só vai ter esse discernimento quando você sair do leitinho e começar a comer alimentos sólidos. Crente que fica só no domingo recebendo e não busca em casa, não ora, não jejua, não lê a palavra, não adora. Como pode sair da meninice? Vai permanecer menino. Você só sai da meninice e passa a ser maduro espiritualmente quando você busca. Buscai e o achareis. Quando tu buscares de todo o teu coração. Você precisa ouvir a voz do Senhor. Não é a voz de pessoas. Chega de YouTube. Chega de estar procurando na internet respostas. Quem tem a resposta para a sua vida é o Senhor. O Senhor sabe aquilo que você está passando. E Ele quer te revelar exatamente o que você precisa para avançar e viver a herança dEle. Precisamos pedir ao Senhor sabedoria, discernimento. Lá em Provérbios, capítulo 2, nos ensina muito sobre essa sabedoria e esse discernimento que nós precisamos ter. Provérbios 2, amém ou misericórdia? Versículo 1 diz: filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres o teu ouvido atento à sabedoria, e inclinares o teu coração ao entendimento, se clamares por conhecimento e por inteligência alçares a tua voz, se como a prata a buscares e como a tesouros escondidos procurares, como entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus, porque o Senhor dá a sabedoria, da sua boca é que vem o conhecimento e o entendimento, não vem da boca de homens, não vem da boca de homens, vem da boca do Senhor. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, escudo é para os que caminham na sinceridade, para os que guardam as veredas do juízo. Ele preservará o caminho dos seus santos. Então entenderás a justiça, o juízo, a equidade e todas as boas veredas.
Pois quando a sabedoria entrar no teu coração e o conhecimento for agradável à tua alma, o discernimento te guardará e a inteligência te conservará. Tem muita gente pegando guerra que não é dela. Por falta de sabedoria, pega guerras que não são delas. Se você escuta o Senhor, você vai saber quais são as guerras que o Senhor quer que você pegue. Porque se você pegar uma guerra que não é sua, você vai ficar num deserto, porque não vai ter propósito. Por mais que você tenha justiça própria e queira fazer na força do seu braço, se não foi Deus que lhe mandou, você está dando voltas no deserto. O Senhor está querendo te amadurecer, te dar discernimento, para que você viva as promessas do Pai. Tudo aquilo que Jesus conquistou ali na cruz. Amém? Para te afastar do mau caminho e do homem que fala coisas perversas, dos que deixam as veredas de retidão para andarem pelos caminhos escusos, que se alegram de fazer mal e folgam com as perversidades dos maus, cujas verdades são tortuosas, que se desviam dos seus caminhos. É por isso que a gente precisa amadurecer. Porque se você não tiver maturidade, você vai se emprenhar pelos ouvidos. E você vai ficar confuso. E muita gente sai da posição, porque está se emprenhando pelos ouvidos. As más conversas corrompem os bons costumes. Cuidado com aquilo que você está dando ouvido. Você precisa ouvir a voz do Senhor. E se hoje ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureceis o teu coração. Você precisa ouvir a voz dele. E não tem como você ouvir a voz dele se você não o buscar. E você não só busca quando vem à igreja. Você tem que ter um devocional, tem que ter quarto secreto, você e Deus, se deleitar nele. Efésios 4, aqui está a cereja do bolo, viu? A gente comeu o bolo, agora vem a cereja. Oh, glória! Efésios 4, versículo 13. Olha o que a palavra do Senhor diz. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, o homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia engana fraudulosamente. Quantas pessoas estão presas no engano? Por meias verdades. Satanás, quando fez o homem cair, ele usou meias verdades. Ele usou o engano. E muitas vezes você está dando ouvido a pessoas que estão te levando ao engano. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Isso é contar o homem, é crescer, é deixar de ser menino, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Deus tem um propósito. Deus quer que você cresça, porque Ele tem um propósito através da sua vida. E digo isto, e testifico no Senhor, para que não andeis mais, como andam também os outros gentios, na vaidade da sua mente. Como Fofinha falou na live dela, a mente mente. E a gente não pode ser guiado pela nossa mente, pelo achismo, né? Eu acho isso, eu acho aquilo. A gente não tem que achar nada. A gente precisa ouvir a voz de Deus e saber o que Deus tem para nós e através de nós. Entenebrecido no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza de seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda a impureza. Mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que o tendes ouvido, e nele fostes ensinados,
como esta verdade em Jesus, que quando ao trato passado vos despojeis do velho homem, que se corrompe pela concupiscência do engano. Tem muita gente que já desceu as águas, mas nunca foram uma nova criatura, permanece com as velhas práticas, permanece ainda com a concupiscência do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente. Quem tem que mudar é aqui, ó. A mudança é de dentro para fora. Nós precisamos renovar nossa mente através da palavra. É por isso que eu tenho que ler a palavra, comer a palavra, digerir a palavra, para crescer na graça e no conhecimento. E vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdade, justiça e santidade. Amados, eu sei que é uma palavra para nos incomodar, não é uma palavra para nos deixar confortável, é uma palavra para nos tirar da zona de conforto, porque menino gosta de ficar na rede, menino gosta de ficar na zona de conforto, mas hoje nós vimos que nós precisamos deixar de ser menino. Hoje nós vimos que temos uma necessidade para viver a promessa e entrar na herança de crescermos na graça e no conhecimento. E para a gente crescer, é preciso se dar conta que ainda é menino. Se você se acha maduro, suficiente para não querer crescer mais, você está estagnado. Mas se você diz, eu quero crescer, eu quero viver o que Deus tem para mim, eu quero ter um olhar espiritual das coisas e discernir espiritualmente todas elas, essa palavra é para você, é para mim. Eu quero deixar de ser menino, eu quero crescer na graça e na sabedoria. Você quer? Então fica de pé. Fica de pé e vamos orar. Se coloca na posição. Aquele que quer deixar de ser menino, só se levante se quiser deixar de ser menino. Aleluia. Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu coloco diante de Ti meus irmãos e também a minha vida. Senhor, estamos contando o Homer. Estamos, Senhor, contando os dias para Pentecostes, para receber, Senhor, uma colheita poderosa em nossas vidas. Mas nós precisamos, Senhor, estar preparados. Precisamos, Senhor, aprender na Tua palavra como agir ao invés de reagir. Senhor, em nome de Jesus, toca nos Teus filhos. Que esse anjo que o Senhor encaminhou para cá, nessa manhã, possa estar tocando na vida de cada um deles. Oh, Malaranassoronechecamanai. Vem, Espírito, toca, toca. Tira as escamas dos olhos, para que possam contemplar e ver o que o Senhor está fazendo, e não o que as circunstâncias mostram. Que cada um aqui, Senhor, possa ter uma experiência contigo, que possam crescer, Pai, na graça e na maturidade. Que o Senhor possa, Pai, completar a boa obra que começou em suas vidas.